Olá, a paz, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer alguns conselhos de como nós podemos resistir às tentações, porque as tentações, elas estão aí, né? E a todo momento a gente é tentado pelo nosso tentador, que é o diabo, né? O que são tentações? Eu já expliquei no vídeo anterior que tentações são propostas que o nosso tentador nos induz a fazer, né? Só que o crente, ele tem que estar ciente e preparado para vencer as tentações, né? Então, o primeiro conselho que eu dou hoje que vai nos ajudar a vencer as tentações, a resistir às tentações, a gente tem que estudar, aprender mais, ler mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai nos oferecer saída, né? Deus, ele sempre oferece uma saída pra gente. Tá lá em 1 Coríntios 10, 13, né? Depois vocês podem dar uma olhadinha, podem anotando as referências aí, porque eu não vou ficar muito indo na Bíblia, porque senão fica muito longa, né, a nossa conversa aqui, e às vezes acaba que vocês, né, ficam entediados de ficar falando demais, né? Mas Deus, ele não deixa a gente ser tentado além dos nossos limites, né? Ele sempre oferece um escape, uma saída pra gente. Então, quanto mais a gente pensa, mais a gente lê, mais a gente estuda a palavra de Deus, a Bíblia, mais fácil fica da gente reconhecer as situações de tentações, para a gente poder tomar a atitude correta contra aquele tipo de situação, né? Então, e também lá em Mateus 26, né, capítulo 26, versículo 41, lá fala, né, sobre vigiar e orar, né? Depois vocês podem estar dando uma olhadinha lá. Então, a gente precisa o tempo todo, sem cessar, a gente precisa de estar vigiando e a gente precisa de estar orando, né? Porque quando a gente ora, a gente se coloca na presença, a gente se humilha, a gente conversa com Deus, a gente fala para Deus aquilo que a gente tá achando difícil de vencer, porque a gente é fraco, né? A gente é ser humano, a gente não consegue ser perfeito. Só Jesus veio à Terra, foi perfeito, não teve pecado nele, né? Se até Jesus foi tentado pelo diabo, né? Mas graças a Deus ele venceu, né? O diabo. Então, a gente tem que se aprofundar na palavra de Deus, porque através da palavra de Deus nós temos todas as soluções para a nossa vida. Lá fala quais são os frutos do Espírito Santo, lá fala quais são as obras da carne, né? Enfim. E Jesus é tentado pelo diabo lá em Mateus capítulo 4, você pode depois estar lendo também lá em Mateus 4. Só que o Jesus, ele foi tentado pelo diabo, mas ele tinha a palavra de Deus, né? Para poder ele debater. Então, ele não se deixou ser abatido pelo diabo, mas ele conseguiu vencer e o diabo fugiu dele, né? Então, o segundo conselho é a oração. Primeiro, a gente tem que ler, estudar, aprender mais da palavra de Deus. Segundo, é a oração. A oração é essencial. A gente deve orar sem cessar, o tempo inteiro. A gente pode estar tomando banho, a gente pode estar fazendo uma comida, a gente pode estar, não sei, até correndo, fazendo um exercício físico, a gente pode estar orando, né? A oração, ela é essencial. O crente, ele não consegue sobreviver se ele não tiver uma vida constante em oração. Porque senão, eventualmente, o inimigo ele vai conseguir te afetar em alguma área da sua vida, né? E você vai sucumbir se você não estiver ligado em Deus, em oração. Então, Deus, ele ajuda quem pede, né? Ele ajuda quem pede. E não é errado a gente admitir as nossas fraquezas, tá? Porque nós somos fracos, eu também sou fraca. Eu também tenho coisas que me enfraquecem, né? Tem dias que eu tô super bem, tô super de bem humor, alegre, vendendo, dando assim de graça
essa coisa gostosa que fica na gente, né? Quando a gente tá bem, a gente tá sempre sorrindo. E tem coisas na nossa vida... Eu quero fazer Roma. Tá, depois, meu amor. Fecha a porta, Eu por quero favor. fazer Roma. Fecha a porta. Então, Mamãe, quando vai fazer? depois, a mamãe tá no... Vai fazer. Fecha a porta, por favor. Obrigada. Quando- Depois, quando depois. você acabar, Então, não é errado a gente admitir que a gente tem fraquezas, que a gente não consegue sozinho, né, vencer essas fraquezas. A gente precisa de Deus na nossa vida para conseguir vencer as fraquezas. A gente peca o tempo todo. É normal a gente se sentir dessa forma. Então tem momentos da nossa vida que a gente vai estar super bem, mas tem momentos da nossa vida que a gente vai estar lá no vale, a gente não vai conseguir sozinho vencer. Então a gente precisa estar fortalecido em Deus, né? Porque Ele é quem pode todas as coisas por nós. Então, Deus... Ele é forte para nos ajudar, né? Então, o que a gente precisa de fazer? A gente precisa de admitir as nossas fraquezas para Deus. Se colocar na presença de Deus, conversar com Deus, orar, falar ao Senhor. Porque quando a gente anota, coloca no papel as nossas fraquezas, as tentações que a gente mais se sente assim, fácil de se cair, a gente coloca e leva aquilo à memória da gente. Então, quando a gente se coloca naquela memória, é mais fácil da gente saber, olha, a gente tem probabilidade de errar em tal coisa, nisso aqui, naquilo ali. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a ir vencendo essas tentações, né? Porque isso é um processo, ninguém se livra de uma tentação da noite pro dia, né? A gente passa por um processo, mas tudo é na base da oração. A gente às vezes precisa de ajuda também, de um pastor, alguém, né, da igreja que consegue tá te dando esse suporte, né? Então, sozinho a gente não consegue, né? Muitas vezes. Então a gente precisa de um parceiro de oração, né? Pra gente se fortalecer junto, porque a gente vai animando um ao outro. Quando um tá desanimado, anima o outro, né? E vice-versa. Então, é muito importante esse tempo com Deus, essa oração, falar pra Deus as nossas fraquezas. Quais são as suas fraquezas, né? A gente tem que conhecer as nossas fraquezas. A gente precisa de reconhecer em nós qual é aquela tentação que mais faz a gente, assim... às vezes pode ser uma mentira, você não consegue viver sem contar uma mentira. Às vezes você vive e tem problemas na área sexual, né? Você às vezes é com a pornografia, às vezes pode ser na área da inveja, às vezes pode ser na área de um temperamento que você tem muito difícil, você não consegue se controlar, às vezes pode ser uma ira, às vezes pode ser... tipo assim... Você não consegue perdoar alguém, você guarda rancor, um ressentimento no seu coração. Tem várias tentações, são várias obras da carne, né? Então, a gente precisa... acho que, se eu não me engano, tá lá em Gálatas. Deixa eu só confirmar aqui. Tá em Gálatas. Depois você pode estar dando uma olhadinha lá, tá? É isso mesmo, tá lá em Gálatas 5... 25, se eu não me engano. 25 não, desculpa. As obras da carne tá lá no versículo 19, né? Tem várias, tá, gente? Também são às vezes você tem problema de inimizade, às vezes você tem problema com bebedice, né? Às vezes você tem problema de ficar falando, fofocando da vida dos outros. São várias, né? Em contrapartida, tem os frutos do Espírito, né? Os frutos do Espírito também tá no versículo lá 22, tá? Que vocês podem ter boa estar dando uma olhadinha lá em Gálatas 5:22. Então, a gente precisa ter uma vida de oração, a gente precisa de ter uma vida de ler a palavra de Deus, porque através da palavra a gente vai conhecer o que Deus tem pra gente, que Ele quer falar no nosso coração. Através da palavra de Deus, Deus fala com a gente o que a gente precisa de fazer, de entender, né? E terceiro, a gente precisa de resistir, tá? A gente precisa de resistir o diabo, as tentações que ele oferece pra gente da carne, né? Porque a nossa carne, ela deseja certas coisas que a gente não pode, né?
porque Deus não se agrada. Então a gente tem que morrer para nossa carne, tem que morrer para os nossos desejos, para fortalecer o Espírito Santo que vive em nós, né? Nós devemos andar pelo Espírito, viver pelo Espírito, tá lá em Gálatas 6:25, né? E a verdade, ela liberta, traz libertação também, tá lá em João 8:32, tá bom? Então, Deus, ele não retira as nossas tentações, as tentações da nossa vida. Porém, ele nos dá força para resistir às tentações, né? Quando a gente tiver algumas circunstâncias, situações, algumas tentações, quando essas tentações elas vierem, a gente deve resistir a elas. Quando a gente se sujeita a Deus, o diabo ele foge da gente. Tá lá em Tiago 4:7. Então, quando a gente se sujeita, né, debaixo da vontade de Deus, fazendo tudo isso que eu tô falando com você, orando, buscando ao Senhor, ele foge da gente. Então, a gente resiste a ele, vai para o Senhor e ele foge da gente, né? Em quarto lugar, conselho, se você não conseguir resistir a ele, você tem que fugir dele, né? A Bíblia aconselha a fugirmos da tentação, principalmente a tentação sexual, pornografia, porfia, né? Todas essas coisas assim ligadas à sua sexualidade, né? Se você não consegue assim resistir a isso, a gente tem que fugir, né? A gente tem o exemplo de José lá no Egito, né? Que ele foi tentado pela mulher que ele era mordomo, né, na casa de Potifar, e a mulher de Potifar tentou ele, né, queria se deitar com ele, né, então ele resistiu, ele fugiu, né, da mulher de Potifar, e Deus, ele fugiu da tentação. Então a gente tem que fazer como José fez, pegar esse exemplo e colocar na nossa vida, tá, porque vai acontecer situações na nossa vida, principalmente os solteiros. Não só os solteiros, acontece com os casados também, mas principalmente os solteiros que ainda não encontraram, né, a sua amada ou o seu amado, eles têm uma probabilidade maior de não, né, porque o ser humano, o desejo carnal dele é suprir os seus desejos sexuais, né? Porém, a gente tem que se reservar para o nosso esposo ou a nossa esposa, né? Então, é um momento muito difícil quando a pessoa tá solteira. E realmente, gente, é muito difícil. Eu mesma sofri muito nessa área e eu não consegui ser forte o suficiente, né? Então, só que tem coisas, né, que até hoje eu ainda colho sementes desse fruto que eu fiz. Então, tem consequências na vida de quem não consegue resistir e fugir, né, nessa área. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que se reservar para o nosso amado ou a nossa amada, né? E Deus, ele tem, assim, ele faz grandes coisas para quem consegue resistir a esse tipo de coisa, né? Tem a imoralidade sexual, tem o que a gente vê muito hoje em dia, né? Que infelizmente tipo assim, pessoas do mesmo sexo, né? Se juntando. Enfim, nós não podemos julgar ninguém, mas a gente pode orar por essas pessoas, né? Para Deus trazer a sua mente e elas poderem pedir perdão ao Senhor e se reconciliar com o Senhor, porque infelizmente, né, a gente não vai herdar o reino dos céus se a gente ficar dando lugar às tentações na nossa vida. Então a gente tem que procurar viver no espírito e não através da nossa carne. A gente tem que matar a nossa carne, o nosso eu, as nossas vontades, para poder dar lugar ao Espírito Santo de Deus para viver em nós, né? Porque, igual eu falei lá no vídeo anterior, nós devemos ter cuidado com os nossos desejos. Porque os nossos desejos, eles vão gerar dúvida em nós. E a dúvida, ela vai gerar o engano. E o engano, ele vai gerar desobediência à palavra de Deus. E a desobediência automaticamente gera morte espiritual em nós,
né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente, com as nossas vontades. A gente tem que morrer para as nossas vontades, para que o Espírito Santo viva em nós e a gente possa herdar o reino dos céus. Amém? Então, se sentimos que não iremos conseguir resistir, a gente tem que fugir. Fuja da aparência do mal, né? Então, a gente tem, em quinto lugar, o conselho, a gente tem que ser radical. Porque quando a gente é radical, se a gente sabe que certas coisas fazem a gente pecar, ou nos levar a pecar, ou nos gerar dúvida no nosso coração, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ser radical, a gente tem que cortar literalmente da nossa vida, né? Lá em Mateus 18, nos versos 8 ao 9, lá Deus fala, né? Jesus fala para os discípulos que se alguma coisa acontecer, assim, que for levar eles a pecar, para cortar fora, se precisar de arrancar um olho, ele é bem radical mesmo. É claro, gente, que a gente não vai arrancar o olho, né? A gente não vai cortar um dedo, alguma coisa hoje, literalmente, né, para os nossos dias. Mas a gente pode ser radical no sentido de que se você tem algo que você sabe que vai te fazer pecar, vamos supor, uma revista que você tem guardado, ou às vezes um filme na televisão que você tá vendo, tem cenas que vai te apimentar, né, o seu corpo e tal. Pare de assistir. Gente, desliga. Se você sabe que aquilo vai fazer você pecar, não veja. Cubra os teus olhos. Tenha sabedoria. Às vezes, se você tem algo que vai saber que você vai te dar inveja, às vezes você tá lá na página do Instagram, vendo coisas no Instagram, vendo a vida das outras pessoas, que às vezes a gente não sabe que realmente passa por trás. Às vezes a pessoa aparenta ser uma coisa, mas por trás é outra, mas a gente acaba o quê? Invejando a vida daquela pessoa. Então, se você sabe que você vai sentir isso no seu coração, tira, não pare de seguir a pessoa, não entre no Instagram, enfim, seja radical, porque nós devemos fugir da aparência do mal, nós devemos fugir daquilo que a gente sabe que vai levar a tentação a se concretizar no nosso coração. Nós precisamos buscar Deus e fugir do mal, né? Então, se você tem algo e possui algo que te tenta, livre-se daquilo, né? E sexto e último, a gente não deve desistir. Porque o que acontece? A gente é ser humano, como eu falei, né? Às vezes vai acontecer da gente pecar, da gente se sucumbir à tentação, assim como eu mesmo já sucumbi quantas vezes, né? Mas quem tem teto de vidro não pode tirar uma pedra, né? Porque nós todos temos teto de vidro. Então, ninguém pode. Por isso que a palavra de Deus fala que ninguém deve julgar ninguém, porque só Deus é juiz, né? Nós estamos lá aptos a pecar, porque nós somos humanos, né? Mas o que a Bíblia diz é que a gente tem que tentar não pecar, a gente tem que tentar ao máximo andar não pela carne, mas pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, se alguma vez você, porventura, acabar caindo em tentação, o segredo é não se afastar da presença de Deus. Não é porque você pecou que Deus vai deixar de te amar, né? Então, se você achar que você pecou e que Deus não vai te amar mais, você está enganado. Pelo contrário, você tem que ter um coração como o coração de Davi. Davi foi um exemplo e tanto que pecou muitas vezes. Ele pecou com Betseba, ele pecou matando o marido, mandando matar o marido de Betseba. Ele pecou com o filho dele. Dormiu, meu amor? Daqui a pouco eu vou lá. Como é que fala? Deixa eu voltar aqui. Com o filho dele. Enfim, Davi fez muitas coisas que desagradou o Senhor. A gente pode nos ter como exemplo Davi, né? Nós somos como Davi. Porém, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser como Davi. A gente pecou, mas a gente tem que admitir os nossos pecados, os nossos erros e pedir perdão para Deus. Se colocar aos pés do Senhor e implorar pelo perdão do Senhor, né? E Deus, ele tem compaixão de nós e ele perdoa, né? O segredo é não se afastar da presença de Deus. Nós não podemos desistir, a gente tem que continuar tentando vencer as nossas tentações. Isso leva tempo, né? E Deus, ele perdoa quem se arrepende, tá?
Então, vencer a tentação leva tempo e requer esforço e disposição, né? Então, a gente tem, como eu falei anteriormente, se você precisa de ajuda, procure um pastor ou alguém denominado nessa área para poder estar te ajudando em oração, para você ser fortalecido. Porque, às vezes, é um processo demorado, às vezes é um processo bem difícil. Então, às vezes, o que você tem uma dificuldade em certa área da tentação na sua vida, que às vezes para o outro não é tão difícil. Então, nunca julgue o outro, porque às vezes o que é difícil para você, para ele é fácil. O que é fácil para ele, às vezes para você é difícil. Então, a gente tem que ter compaixão também pelo outro, né? Então, se você vê que às vezes está difícil para aquela pessoa, começa a orar por essa pessoa, para poder Deus abençoar e dar um fardo leve para essa pessoa, para ela conseguir vencer o pecado na vida dela, né? Então, Deus, a gente precisa de se fortalecer em Deus, vigiando e orando. E Deus vai estar com você por toda a trajetória. Ele recompensa quem não desiste. Tá lá em Gálatas 6:9. Deus recompensa quem não desiste. Então, o segredo é não desistir. O segredo é continuar, indo avante, seguindo avante. E crendo que Deus está com você durante todo o percurso. O segredo é não desistir. O segredo é continuar orando, continuar buscando, continuar pedindo ao Senhor discernimento, direcionamento, sabedoria, força, ânimo, vigor, para a gente continuar andando segundo a vontade de Deus, pedindo misericórdia a Deus, né, pra gente conseguir vencer as batalhas da vida, porque elas não são fáceis, né? A cada dia aparece um mal diferente. Às vezes você vence uma coisa, amanhã já aparece outra coisa. Então, assim, que Deus possa te fortalecer, que Deus possa trazer sobre você a paz que excede todo entendimento, que Deus possa trazer sobre você a sabedoria de Deus para você poder continuar pedindo a Deus ajuda, para você continuar colocando as suas fraquezas aos pés do Senhor para Ele te fortalecer e você seja uma bênção em tudo que você fizer. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Vamos vencer juntos as tentações que o inimigo, o nosso tentador, o diabo, vem tentar contra a nossa vida. Mas lembre-se que ele fugirá de nós se nós nos colocarmos na presença de Deus. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém.